Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Acesse o nosso link, na hora que for realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x para você pegar o seu bônus de 200%. 200%, perdão. Palpite de hoje: Peñarol e The Strongest, Tajeres e River Plate, Botafogo e Palmeiras. Aproveite aí a Libertadores na 1xBet. Pois então, galera, é a informação, né, do mercado da bola. O Flamengo então teria ali o substituto do Everton Cebolinha, é o Gonçalo Plata. E sobre o Wesley, acontece o seguinte, galera. Primeiro que essa negociação, o Flamengo está bem inclinado, né, para aceitar ali o Wesley, para aceitar, né, essa oferta e tudo ser definido. Vai depender agora ali do Wesley. O Flamengo estava um pouco receoso, né, sobre a aprovação desse valor. O Wesley aceita também, ele vai e não tem nenhum lateral direito encaminhado. O que a gente sabe é que nos bastidores o Flamengo está tentando correr atrás e para buscar um lateral direito. Isso é uma informação. O Flamengo não quer perder o Wesley e perder, modo de dizer, né, vender o Wesley e só ter o Varela. O Flamengo não quer, tendo até visto, né, que o Varela é um jogador que periodicamente ele é convocado também para a seleção uruguaia, vai ter mais uma data FIFA, então o Flamengo vai passar o período sem nenhum lateral direito, então o Flamengo não quer e vai tentar buscar e encaminhar. Uma opinião sobre isso. Possivelmente o Flamengo não vai conseguir contratações do nível europeu, né? Algum sul-americano no futebol europeu, ou algum futebol europeu. Demanda tempo. Cara, então assim, você tem que ir lá no scout, é aquilo que a gente falou, né? Ontem você vai no scout, você vai procurar jogadores. Você não vai na grife, você não vai no jogador de referência, você não vai no jogador que, vamos lá, unânime. Mas você vai no jogador que você acha que vai entregar o resultado, você vai no jogador que você acha que não vai comprometer, você vai nesse jogador para desempenhar, né? Nada que seja uma primeira prateleira e tal, mas você vai no jogador ali que você acha que ele é melhor do que os que estão e ele está mais preparado do que o da base. É simples, né? Eu acho que o direcionamento para esse tipo de contratação, pelo que acontece, você está ao longo da temporada, é esse, né? Você vai num jogador que está preparado, está pronto, não vai ser nenhum prime, não vai ser nenhum craque de bola, mas ser um jogador que não vai te comprometer e que ele vai dentro do elenco preencher uma lacuna, porque vai ficar. Isso é fato, né? Você está tirando um atleta, não vai ficar uma lacuna. Então, do Wesley. E o valor é muito alto, né, cara? É a maior venda da história de um lateral direito. O Atalanta está oferecendo valor, para vocês terem ideia, por exemplo, do que foi parecido com... É porque tem alguns para atingir meta, né? E aí acaba subindo um pouquinho mais. Mas são valores parecidos, por exemplo, com o que o Vitor Hugo, ele havia sido também no futebol inglês, né? Havia ali... Quanto? Pago 20 para tu. Cara, só que o Vitor Hugo, na época, ele estava trabalhando muito, como a gente fala, valor de prospecção. Ele havia praticamente acabado de subir. Então, assim, é um garoto ainda jovem, que passava pelas categorias inferiores de seleção brasileira. E aí, tu bota essa margem alta, né? Tu coloca esse valor, não é nem pelo que ele está jogando no profissional, mas pelo que ele estava, né, fazendo na base, já sabe que ele foi profissional. Então, assim, o valor era bem alto. O do Wesley não, porque o Wesley já tem um histórico de... o Wesley, praticamente, esse valor de prospecção, ele já diminuiu, porque ele já está como atleta profissional, passando já por temporada. Então, o mercado já o vê de uma outra forma. É um valor muito, muito, muito alto. Existe essa carência, né, para lateral direito, mas, de qualquer forma, ela é muito alta. Então, né, certamente é o Flamengo encaminhando já nos próximos dias, né? A venda do atleta, outra do Fabrício Bruno, né? Mas aí é com futebol francês. Daria cerca, mais ou menos, os dois juntos, cerca de 36, mais ou menos. Os 36 milhões, né? A gente tá falando, né, de euro, obviamente. Então daria mais ou menos isso. E aí o que acontece é o seguinte. Eu trouxe para vocês na semana passada um vídeo falando sobre o Gonçalo Plata. Até alguns torcedores corintianos acabaram parando no vídeo e ficaram um pouco chateados, mas eles tinham uma certa razão. Afinal de contas, o Corinthians estava ali muito próximo da contratação do Gonçalo Plata, né? Alguns até falando que o irmão, parente, sei lá, do Gonçalo Plata estava seguindo o Corinthians, como se isso fosse um indicativo, né, de confirmação. Mas, de qualquer forma, né, havia essa expectativa. E lá no vídeo eu falei que tá demorando. E o Flamengo tem um interesse no Gonçalo Plata. E acontece que agora o Flamengo encontrou o seu substituto. Sai Everton Cebolinha, entra Gonçalo Plata. Até pelo vídeo, né? Que eu vou deixar aqui, caso você não tenha visto ainda, o vídeo sobre o Gonçalo Plata. Cara, primeira coisa. Pô, Godoy,
Você até falou no vídeo, o Gonçalo Plata não é ponta direita? Sim. O Cebolinha não é ponta esquerda? Sim. Mas é a realidade. Isso aqui não é uma informação, tá? Eu tô tentando deduzir. A partir do momento que o Flamengo vai lá, né, perdeu o Cebolinha nessa temporada, e você contrata o Gonçalo Plata como se fosse o substituto do Everton Cebolinha, digamos assim, o Flamengo ele tá invertendo os seus problemas. Mas como ele vai solucionar por total os seus problemas? Não, ele só tá invertendo de lado. Na minha opinião, o Flamengo segue no lado esquerdo, né? Esse aqui é o defensivo, né? Flamengo defensivo. Mas dá pra entender. No lado esquerdo, ele segue apostando, então, no Bruno Henrique. Você não tem o Cebolinha, você aposta no Bruno Henrique para ser o seu ponta pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Flamengo tem o Luiz Araújo. Hoje é o que o Flamengo tem de ponta. Vamos falar de ponta, tá? De ponta, o Flamengo tem Luiz Araújo, né? E, como até a comissão técnica do Tite vê, é o Bruno Henrique. Apesar, né, da gente achar que o Bruno Henrique... Mas, enfim, é o Bruno Henrique. Até o Bruno Henrique falou, né, no início da temporada. Minha posição, então, é o Bruno Henrique. Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Perdeu o Everton Cebolinha. Então, o Flamengo tinha 2 pra cá e 1 pra cá. Perfeito? Pô, mas o Gerson tá jogando aqui nessa posição, mas faz uma função diferente. Ele não é um ponta. Tô falando como ponta, beleza? Então, é 2 pra 1. Perdeu o Everton Cebolinha e chega o Gonçalo Plata. O Gonçalo Plata não é pra substituir o Everton Cebolinha aqui. Porque o Gonçalo Plata é pra cá. Por isso que eu falei pra você, tá só transferindo. Tá só invertendo. E aí você vai ter, certamente, eu tô, né, imaginando que é isso, não é informação. Imagino que o Flamengo vai pegar, então, o Luiz Araújo, e aí o Luiz Araújo vai começar a ser os dois lados. Então você vai ter o Bruno Henrique como uma opção, vamos lá, de origem, né, em aspas, e aí você usa o Luiz Araújo. Lado direito, você tem o Gonçalo Plata, que é o de origem, e também tem o Luiz Araújo de origem, se precisar pro lado direito, e tem o Gerson também para fazer a função, mas como origem. Então, na verdade, se o problema tava na direita, agora ele vai passar para a esquerda, porque não vai ter o da esquerda. O Gonçalo Plata, aquilo que eu havia falado para vocês no nosso vídeo, ele é um jogador jovem, né? Pô, é visto de uma forma assim muito promissora. Foi um dos jogadores revelados do futebol equatoriano, onde todo mundo do futebol equatoriano acabava falando assim que era o jogador mais diferente dessa safra de novos jogadores. Tem um apelido, né? Do tal do novo Neymar. Então, enfim, ele tinha um indicativo, né? Desde que saiu da base do Independiente Del Valle, aí foi para a base do Sporting, pois ele saiu muito cedo, né? Praticamente o seu primeiro contrato de profissional, ele é no Sporting, em Portugal. Então ele faz, antes de chegar ao profissional do Sporting, ele passa ali para uma, né? Ele migra ali para a base, tipo muito parecido com o Vinícius Júnior. Aí a partir dali ele acaba sendo emprestado, né? O time do Ronaldo, né? O Valladolid ficou de olho ali nele, aí ficaram de olho. Então, enfim, cara, é um jogador muito jovem, que retornando pro futebol brasileiro, estava muito próximo de retornar pro Corinthians. Por isso que os corintianos estavam um pouco chateados até com o nosso vídeo, pois já estavam, grande parte da imprensa paulista já estava cravando o acerto com o atacante. Aí agora tem o interesse do Flamengo, então certamente o Flamengo tem uma certa vantagem, porque primeiro, se o atleta vê com bons olhos voltar pro futebol sul-americano para tentar reorganizar ali a sua carreira e voltar pro Corinthians, é óbvio que ele volta pro Flamengo, que ele joga no Flamengo. Se ele é capaz, se ele está condicionado a jogar no Corinthians, ele joga no Flamengo. É nítido. Questão financeira, você vai estar disputando título, você vai ser muito mais visto. Acontece que o Gonçalo Plata, como eu trouxe também para vocês no vídeo, ele participou, né, da Copa do Mundo de 2022 na seleção equatoriana, mas recentemente acabou perdendo um pouquinho mais de espaço. Então é aquilo, você vai recuperar o seu espaço. Então por isso que esse retorno, certamente, cara, certamente, ele vai ver com bons olhos. E joga pelo Flamengo, que aí tu joga a Copa Libertadores, você briga por título, tudo isso valoriza bastante o atleta. É um jogador que pode se comparar ao Everton Cebolinha, aí que tá a pegadinha, ela é essa. Você pode comparar o Everton Cebolinha com o Gonçalo Plata pelo perfil. Jogador de 1 contra 1, né? Como até falei no vídeo pra vocês, é o jogador do drible, é o do 1 contra 1, é o da diagonal, é o da perna invertida. A diferença aqui, a gente tem que parar pra pensar é o seguinte, pô, se o Flamengo tá pensando num substituto do Everton Cebolinha, cara, esse termo substituto ele tá equivocado, porque tá saindo um ponta esquerda e tá entrando um ponta direita, ele não vai substituir o Everton Cebolinha, ele vai entrar numa ponta pelo lado direito, o Luiz Araújo vai fazer o deslocamento, então não tá substituindo efetivamente. Quem tá de fato substituindo o Everton Cebolinha é o Luiz Araújo. O
O Luiz Araújo seria o substituto do Everton Cebolinha. O Gonçalo Plata mais um jogador para reforçar o elenco do Flamengo, entrar e aí, enfim, vai junto com a comissão técnica. Porque são pernas diferentes, né? Perna canhota e perna direita, pernas fortes de trabalho. Ambos trabalham de perna invertida. Então vamos acompanhar primeiro. A situação do Wesley pode ser resolvida já nos próximos dias. O Flamengo já aceitou a oferta, cabe agora ao Wesley, ao agente ali do Wesley, do Fabrício Bruno, e aí o Flamengo fecha essas duas vendas agora. E a chegada, o Flamengo disse, libera o Wesley se chegar um lateral. Se o Flamengo está inclinado e aceitou a oferta, o Flamengo deve ter engatilhado. Que tipo de lateral é esse? Não vai conseguir ser lateral, né, nível. Vamos ver qual o olhar do Flamengo sobre o mercado. É importante a gente entender qual tipo de olhar que o Flamengo está tendo nessa janela, que também é uma janela um pouco imediata para os buracos, para as lacunas, né, que vão acontecer agora. Gonçalo Plata e o Carlos Alcaraz. Né, o quanto ali o Flamengo vai também conseguir. Do Carlos Alcaraz é uma grana pesada. Jogador caro, tem mercado. Né? Então vamos observar. E todos esses jogadores a gente já trouxe aqui no canal. Agora a gente acompanhar e trazer as atualizações. É isso? Grande abraço a todos vocês. Se cuidem então. Então já sabe, né? Pô, fulano lá é o substituto do Cebolinha. Tu vai lembrar. Não, pô, fala pro seu amigo. Ele é ponta direita, pô. Beleza? Para não confundir. Grande abraço, galera. Tamo junto aí. Deixa o seu like, deixa sua curtida. Eu vou nessa.